Olá, aqui é Heleno Júnior, eu sou enfermeiro auditor. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre o atendimento do crônico na atenção básica. Como atender o paciente no prontuário eletrônico, hipertenso ou paciente diabético, né? Ou ambas situações, e atingir os indicadores do Previne Brasil, visto que esses dois públicos eles fazem parte dos 7 indicadores do Previne Brasil. Antes de iniciar, eu gostaria que você aperte no sininho e também se inscreva no canal, porque outros vídeos, né, serão postados, né, além de outros atendimentos que eu já fiz demonstrações para o público, né, também estão lá disponibilizados no canal. Antes de abrir as telas, né, e falar um pouco sobre os campos e ali quais as regras, eu coloquei aqui algumas observações que eu acho que é importante a gente destacar. Hoje nós iremos então falar sobre o atendimento no PEC aos doentes crônicos. Esse vídeo é voltado ao paciente que tem como condição de hipertensão e do diabético, e para o profissional médico e enfermeiro na atenção básica. Os sinais vitais, né, também poderão ser realizados pelo técnico de enfermagem, e algumas regras dentro desse sistema do prontuário eletrônico é importante que você observe. Não basta apenas o paciente estar autodeclarado e informado na ficha de cadastro individual que ele é hipertenso ou que ele é diabético e o agente comunitário de saúde fazer esse acompanhamento. Então, uma coisa é você ter o paciente informado e acompanhado pelo agente comunitário de saúde. Outra situação que muda totalmente é o paciente hipertenso diagnosticado por médico ou enfermeiro e sinalizado que ele é hipertenso, e o paciente diabético diagnosticado por médico ou enfermeiro, também sinalizado como ele é nessa condição de saúde, como ele é um crônico. Então, cadastro do ACS é uma base que a gente visualiza a situação, né? Ali dos sugestivos, os autodeclarados, quem são hipertensos e quem são diabéticos. E o outro cadastro é daquele diagnosticado, identificado pelo enfermeiro e o médico de fato por tal condição. Então, o que o Previne Brasil vai buscar são aqueles diagnosticados. São aqueles que o enfermeiro atendeu e que vem acompanhando o paciente 2 vezes ao ano, e que está solicitando hemoglobina glicada 2 vezes ao ano e que tem sua PA ferida pelo menos 2 vezes ao ano, né, a cada semestre. Então, esse é o olhar do Previne Brasil. Faz uma busca também de meses anteriores. Então, é aquele paciente José, que ele é hipertenso, e que teve um atendimento no primeiro semestre, que teve outro com 6 meses, que teve outro atendimento com a PA ferida nos outros 6 meses. Ali casa, então, o resultado e conta para o indicador. Muitas vezes, os profissionais da atenção básica, né, eles desenvolvem muitos atendimentos ao hipertenso e ao diabético, mas esquece de diagnosticá-lo, de checar ali naquele quadradinho, tem um campo específico que deve ser identificado, que ele é hipertenso, que ele é diabético, e que ele veio para esse acompanhamento. Também não vai contar para o indicador o paciente que vem à unidade com a hipertensão, com um pico hipertensivo, que vem com diabetes descompensado, né? Isso não inclui no indicador. Inclui no indicador o acompanhamento do mesmo desenvolvido 2 vezes durante 12 meses, tá? De 6 em 6 meses. Então, não basta apenas tê-lo em acompanhamento com o ACS, ele tem que ser diagnosticado, isso tem que deixar muito claro. Então, faz parte do indicador do Previne Brasil, é um trabalho em conjunto da equipe, né? É importante demais que essa equipe, o agente comunitário de saúde, identifique quem são os sugestivos, os possíveis hipertensos diabéticos, e que o enfermeiro, o médico em equipe, né, façam um trabalho de acompanhamento com eles. Por isso, você pode usar aí planilhas de acompanhamento, nominal mesmo, identificando quem são seus hipertensos, seus diabéticos, e se teve atendimento naquele semestre passado,
Então, nesse outro, no semestre atual, ele precisa complementar esse atendimento para o indicador. É um trabalho que deve ser, esse processo de trabalho, ele deve ser realizado com a identificação do paciente, senão a gente não consegue atingir o indicador. A gente pode fazer milhões de atendimentos, mas se esse atendimento não estiver qualificado, cadastrado, diagnosticado, o sistema não vai contabilizar para o indicador, né? E se ele não fechou os 6 meses, correto, também os 2 atendimentos durante um ano, também não vai contar para o indicador. Hoje, esse indicador ele tem como base, né, uma série histórica disponibilizada pelo Ministério com base no município. E esse resultado do município, ele atribui a todas as equipes. Por exemplo, o teu município tem como base do Ministério 500 hipertensos. Então, vai aparecer para cada unidade o atendimento de 500 hipertensos. Quando é que esse cenário muda? Quando a gente tem todas as pessoas cadastradas daquele município, tem o seu potencial de cadastro 100% realizado, então o sistema vai começar a contabilizar, de fato, os hipertensos e os diabéticos por área. Então a gente precisa avançar no cadastro para que essa informação de hipertenso e diabético seja real, possível, a mais real possível, né? Então, para o atendimento do paciente, aqui na lista de atendimento, o profissional, então, vai receber no consultório o usuário que teve sinalizado pela recepção que chegou à unidade, vai aparecer aqui na lista, ou você mesmo, enfermeiro ou médico, vai buscar o usuário aqui na lista do cidadão, na lista de atendimento. Então, aqui eu vou pegar o nome de um usuário de saúde, esse aqui, José Silvio, vou atribuir ele aqui na lista de atendimento, certo? Quando eu faço isso direto, eu já posso ir no botão atender. Estou recebendo o paciente, a recepção não sinalizou, ele veio direto ao consultório, eu posso atribuir o nome dele aqui no sistema, inserir e realizar o atendimento. Quando a recepção faz, aí existem aquelas questões todas que eu já tenho comentado muito aqui, sobre o fluxo, né? Fluxo de demanda espontânea, fluxo da demanda agendada. Então, isso aí são fluxos que a gente trabalha aí de acordo com cada situação e no dia ali naquela unidade. Mas vamos dizer que o usuário veio a você, inserir na lista de atendimento. Se passou pelo técnico de enfermagem, por sinais vitais e o primeiro acolhimento, vai estar aqui na escuta inicial essa informação. Mas aí pode também ter ido direto e você vai no botão atender. Também vai contar como produção, né, e atendimento desse senhor. Então, José Silva, aparece o nome dele aqui, a idade, né? Aqui em outros vídeos eu falo, né, sobre a importância de entender esses botões aqui da abertura do PEC, do prontuário eletrônico, e aí você pode ver lá no canal, como atendimento geral no PEC. Então eu vou direto aqui no SOAP. SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Então, se eu estou fazendo o acompanhamento do hipertenso ou do diabético, ali com base de fato, ali de conseguir trabalhar com ele a prevenção, para que esse paciente não venha descompensar e ter ali complicações que precisa até de internamento ou de outros serviços, né? A gente sabe que a atenção básica é um ponto de prevenção, então ali a gente tem que trabalhar o acompanhamento dos nossos crônicos. Hoje nós temos um número de crônico crescente na atenção básica, porque infelizmente a gente tem falhado nesse acompanhamento, a gente tem deixado que o paciente venha à unidade somente quando está descompensado, tem uma complicação, e muitas vezes a atenção básica já não consegue resolver esse problema, né? Ele é encaminhado para o internamento, ele é encaminhado até para o alto custo do SUS, que aí são sessões de hemodiálise ou até mesmo transplantes, devido à doença base, hipertensão ou diabético, ter descompensado, não ter sido acompanhado durante sua vida ali na atenção básica. Então, se eu estou falando de prevenção e estou falando do acompanhamento do hipertenso ou do diabético, o meu subjetivo, então, ele veio porque eu fiz uma busca, eu estou fazendo um trabalho com os hipertensos, com os diabéticos, então ele veio sem queixa,
né? Ele pode dizer, não, não tenho nenhuma queixa, então estou fazendo um trabalho preventivo, estou fazendo um acompanhamento, ali eu vou conseguir, né, traçar situações que podem ser observadas de risco, em alguma situação, eu posso ali ver com ele algum encaminhamento necessário para complementar ali alguma queixa, ou então apenas o acompanhamento para saber como o nosso hipertenso, o nosso diabético está no momento. Então aqui eu posso colocar que ele veio apenas para acompanhamento ao hipertenso, né? Ou também acompanhamento ao diabético, ou os dois, né? Então esse foi o subjetivo, por que esse paciente veio à unidade. Então, aqui no CIAP-2 já não é obrigatório esse campo, nesse momento aqui, mas eu posso atribuir, não vai fazer nenhuma diferença deixar de atribuir ou atribuir aqui um resultado já do CIAP. Colocar aqui que ele é um hipertenso, sem complicações. Confirmo. Então, qual é o objetivo? O campo do objetivo, como eu falei nos outros vídeos, né, é uma avaliação do subjetivo mais os exames de imagem ou exames laboratoriais. Então, aqui eu posso ter feito um trabalho com os exames que ele trouxe, de acompanhamento, né? Tá sendo feito um monitoramento da glicose para o hipertenso, para o diabético, a hemoglobina. Então, aqui eu vou, né, registrar informações dos exames de laboratório ou exames de imagem, certo? Mais o exame físico. Então, essas serão as informações que devem constar aqui no campo do objetivo. Então, antropometria, né, se foi feita alguma aferição com relação a esses dados de peso e de altura, eu posso colocar aqui. De repente, a gente está fazendo também. Vamos colocar, o paciente tem um peso de 80 quilos e tem uma altura de 1,80 m. Então, o sistema ele já vai me dar aqui um IMC, certo? Caso eu tenha aqui outra informação de frequência respiratória, cardíaca, temperatura e saturação, eu também vou atribuir nesses campos. Porém, se eu estou fazendo o acompanhamento do hipertenso, e para o Previne Brasil, nesse acompanhamento, eu tenho que ter a aferição da pressão nesse campo aqui. Se não tiver aferição nesse campo, não vai constar para o indicador do Previne, né? E além desse acompanhamento não ter sido realizado da forma ideal, né? A gente, quando fala em metas, em números, eles são números que expressam ali algum resultado. Mas a gente tem que sempre entender que, de fato, o que deve estar sempre acima disso tudo é a assistência prestada, é a qualidade de vida que esse nosso usuário vai ter a partir desse atendimento. Então, ele é hipertenso, eu estou trazendo ele para a primeira consulta do semestre para acompanhamento do hipertenso, ele não está com nenhuma descompensação, então vou aferir a pressão dele para contar para o indicador, né? Caso tenha feito glicemia capilar do momento, eu vou atribuir o resultado aqui. Aqui eu já posso colocar qual foi a minha avaliação referente a essa consulta, né? Posso colocar aqui paciente hipertenso em acompanhamento, sem complicações no momento. Aqui no campo do CIAP, para o enfermeiro, então, obrigatoriamente, eu tenho que trazer a condição dele. Aí, observem aqui, hipertensão sem complicações. É o primeiro diagnóstico, a primeira vez que esse paciente está vindo. Ele veio antes, ele já foi cadastrado pelo agente comunitário de saúde. Porém, eu fiz algumas consultas, mas não marquei nessa caixinha aqui de inserir a condição do paciente como ativo. Se eu não marco essa caixinha e insiro ele como ativo, eu não vou conseguir atingir o indicador do Previne Brasil, eu posso atender ele 10 vezes durante um ano e não vai contar para o indicador.
para o indicador, quando a gente fala no identificado, no diagnosticado, estou relacionando nesse campo aqui. Se ele é diabético, então eu também posso colocar aqui diabético, diabetes, não insulino dependente. Também sinalizo na caixinha, né, que ele é hipertenso, que ele é diabético, e conta para o indicador, a partir de agora, todos os acompanhamentos que eu farei com esse paciente. Então, estou atendendo ele nesse semestre, atendi no semestre passado algumas vezes, mas não fiz isso. Então, não vai contar para o indicador. Se durante aquele ano eu não fiz os 2 atendimentos, então não vai contar para o indicador para o paciente. Ele vai começar a contar quando eu atender, a partir de agora, ele 2 vezes ao ano. Então, por isso que muitas vezes a gente atende e diz, não, o número foi muito baixo, eu fiz mais atendimentos do que está aparecendo no resultado do Previne Brasil. Então, o teu paciente ele não foi diagnosticado a tempo para desenvolver 2 consultas. Se durante aqueles 12 meses você diagnosticou no último semestre e não fez no primeiro, então não vai contar para o teu indicador. Então, é importante que você diagnostique junto com o médico, que você faça esse trabalho, porque a partir de agora, as 2 consultas paralelas nos 12 meses, você vai conseguir, então, contar para o indicador, para o resultado futuro. Então, se o teu resultado hoje foi vermelho, esse trabalho você começou a fazer recentemente, então ele vai mostrar mais na frente esse resultado que você conseguiu melhorar o indicador do Previne Brasil. Se o paciente ele não tem nenhuma complicação, né? Eu já coloquei que veio apenas para o acompanhamento ao hipertensão diabético. Aqui, como o plano é o meu resultado final da consulta, então eu vou aqui descrever, né, a conduta final. Se teve receitas, se fiz algum encaminhamento, né, se fiz receitas medicamentosas, se fiz algum encaminhamento, eu posso descrever aqui nessa caixinha, tá? Caso algum procedimento ou outra intervenção tenha sido feito, eu vou sinalizar aqui, mas aí a maioria dos casos da consulta somente de acompanhamento não vai ter nenhuma informação para complementar aqui, certo? Se o paciente ele é apenas hipertenso, eu já vou, né? Se eu não tenho nenhuma prescrição medicamentosa, eu não tenho nenhuma outra informação aqui, então eu posso finalizar o atendimento. Mas se o paciente ele é diabético, então obrigatoriamente, também a mesma regra do hipertenso, 2 consultas durante um ano, uma a cada 6 meses, e 2 hemoglobinas solicitadas durante o ano. Então eu tenho que vir aqui em exames do ato do atendimento, exame comum, aqui eu coloco hemoglobina, dosagem de hemoglobina glicada, ok? Aqui a justificativa, nesse campo aqui embaixo, eu posso colocar aqui para acompanhamento ao diabético, salvo. No final, venho aqui em imprimir, e aqui está a receita para o paciente, né? Então, vou imprimir e vou entregar ao paciente a hemoglobina solicitada. Gente, outro detalhe, que esse indicador, ele não exige que você tenha a hemoglobina avaliada no primeiro momento, então você solicitou agora, você vai fazer a avaliação mais na frente. Então, a partir da próxima consulta, aqui no campo de objetivo, onde a gente coloca a avaliação dos exames laboratoriais e de imagem, a hemoglobina vai estar aparecendo aqui com uma setinha, né, indicando que você precisa atribuir esse resultado. Então, a partir da próxima consulta, ela vai estar aqui em cima, tá? Então, eu não tenho mais nenhuma informação. Se for um médico, aqui no campo do problema condição avaliada, aparece para o médico aqui o CID, né? Então, o médico vai atribuir o CID, sem nenhuma complicação desse diabético e do hipertenso, né? Então, também vai contar para o indicador do Previne Brasil. Não tendo mais nenhuma informação, eu venho aqui finalizar o atendimento. Tem um campo aqui que ficou em aberto, né? Ele não deixa a gente salvar caso você não preencha corretamente aqui, ó.
não precisa de vírgula, ok? Então, volto, finalizo o atendimento. Aqui já vai aparecer que é uma consulta do dia, né? Então, para o indicador do Previne, tem que ser uma consulta do dia. Urgência não caracteriza para o indicador. Então, se eu estou atendendo urgência ao hipertenso diabético, como eu expliquei agora há pouco, não vai contabilizar para o indicador. Então, foi uma consulta de profissional de nível superior, foi feita uma avaliação antropométrica e também foi feita a aferição da pressão arterial. A avaliação antropométrica ela é opcional, né? O que aqui é obrigatoriamente tem que ter na consulta dele é a PA ferida e informada nessa tela que eu mostrei agora há pouco. Aqui eu posso colocar ele para uma consulta agendada, já posso fazer aqui algum agendamento futuro, ou eu posso dar alta no episódio e para o próximo semestre eu já vou fazer outro trabalho com ele, vou liberar o cidadão, venho aqui em finalizar o atendimento, não necessariamente eu preciso imprimir, tá? Então, essas são as regras para o atendimento ao hipertenso e ao diabético na atenção básica. Novamente eu reforço, não adianta ter esse usuário cadastrado pelo ACS se ele não for diagnosticado. Não adianta ter um atendimento ou vários atendimentos no semestre passado sem um diagnóstico feito por médico ou enfermeiro, que no segundo semestre ele não vai contar. A regra são 2 atendimentos durante um ano. Então, vai somar para você os 2 atendimentos de um ano, certo? Então, é um trabalho que precisa ser feito, identificado, informado corretamente. Se o paciente veio para acompanhamento, então são os códigos de CIAP e de CID de hipertensão sem complicação, diabetes sem complicação, né? Se ele veio com alguma situação crítica, está descompensado, então esse atendimento também não conta para o indicador, porque ele não está sendo apenas para o acompanhamento, e sim já um trabalho voltado ao problema do dia do paciente, ok? Então, sigam meu canal, outros vídeos já estão lá disponibilizados, certo? E qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários que a gente vai conversando um pouco sobre os indicadores do Previne Brasil. Obrigado.